Graça e paz a todos os irmãos, glória a Deus. Hoje vamos ministrar mais uma palavra ao coração dos irmãos e hoje nós queremos falar sobre o dinheiro. O dinheiro tem sido um grande problema. E aí, crente deve ser pobre? Ele pode ser rico ou não? Muitas pessoas vivem hoje no YouTube aí pregando contra o evangelho da prosperidade, como se não existisse prosperidade no evangelho. E a minha pergunta é, por que Jesus disse curar os enfermos, expulsar os demônios e anuncie o evangelho do reino aos pobres? Por que Jesus disse anuncie o evangelho aos pobres? Se você me responder, eu te direi que você está correto quando você diz que não há prosperidade no evangelho. Se você me falar isso é de salvação, então Jesus só vai salvar os pobres, não vai salvar rico. Rico não pode ser salvo. Quantos ricos foram salvos no evangelho? Cobradores de impostos lá que eram ricos, que tinham riquezas. Arimateia, que comprou lá as vestes, o lençol para cobrir Jesus Cristo. Então, nós vemos várias pessoas ricas crendo em Jesus Cristo. Então, quando ele falou anunciar o evangelho aos pobres, ele está falando de salvação. Ele está falando justamente porque Deus pode tirar o pobre daquela situação. Assim como ele tira aquele que precisa de cura para ser liberto. E aí as pessoas pregam, eu só vou ofertar, eu só vou dar dízimo, eu só vou fazer alguma coisa se eu sentir no coração. Meu irmão, coração de ninguém sente nada para as coisas de Deus. A Bíblia diz que nós devemos falar como Paulo, que não seja eu que viva, mas Cristo vive em mim. Porque se você esperar você ter um coração para a obra de Deus e ofertar na obra de Deus, você não vai querer nunca. Jesus mesmo, ele orou ao Pai que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Olha só, Jesus negou a vontade dele. Qual é a minha vontade? Não é a tua. Aí Jesus estava falando, faça a tua vontade, não seja a minha, que eu não quero ir para a cruz. Foi isso que Jesus disse, eu não quero ir para a cruz, mas que não seja feita a minha vontade. Meu coração não quer ofertar, ele não quer dar dízimo, não quer, porque eu sou avarento. Meu coração não quer isso, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Qual é a tua vontade? É que a igreja tenha prosperidade? Sim, que a igreja tenha canais de TVs, rádios, tenha os melhores estúdios. Essa é a tua vontade? Sim, com certeza. Ou você acha que Deus quer que a Rede Globo venha comandar os seus filhos, a sua casa, a cultura deste país, a política desse país? Você acha que é isso que Deus quer? É Satanás que tem que governar, é Satanás que tem a melhor TV, é Satanás que tem que ter a melhor rádio. Você pega aí nas rádios lá, você vai passando no carro, aí as rádios que tem a melhor sintonia são dos ímpios, o dos crentes tá tudo chiando, aquela bagaceira, e quando ainda tá ali, ainda é pirata ainda, muitas vezes. Meu irmão, isso procede do diabo, esse não é evangelho de Deus. A Bíblia diz que Jesus transformou a água em vinho e foi o melhor vinho, e todo mundo já estava saciado, o melhor vinho, todo mundo já estava saciado. Você imagina que vinho bom. Foi o melhor vinho. Os discípulos pescando ali, ralando na miséria a noite todinha, tentando pegar peixe, não pegava nada. Jesus lança a rede do lado, tem a prosperidade. E os discípulos lançou a rede do outro lado. E a Bíblia diz que as redes se encheram, que se rasgaram, e ainda chamaram os outros, vem ajudar! Que agora há prosperidade aqui, venha nos ajudar. Estavam ali os discípulos preocupados, Senhor, nós estamos na miséria aqui, Senhor. Aí Jesus, o que é que vocês têm? Eu só tenho 2 pães só tenho 5 pães e 2 peixes, olha só, na miséria total. Jesus, não, vamos destruir essa miséria, nós vamos multiplicar isso agora. Então Jesus ora ao Pai, multiplica e ele sacia 5.000 homens naquele lugar. Você imagina, 5.000, irmãos. É gente demais você ter condição de acudir essas 5.000 pessoas. Prosperidade. Quem falou que o evangelho não tem prosperidade? É lógico que eu não estou falando de você cobiçar ouro ou prata, de você juntar tesouro na terra, porque na terra você não vai levar nada. Mas a nossa riqueza, ela tem que servir para o reino dos céus. Por mim, hoje eu que canto, que faço canções, eu queria viver 100% do evangelho, mas infelizmente não posso por causa desse evangelho que é contra o evangelho de Cristo. É como se esse Jesus de hoje não fosse o de ontem. Esse Jesus de hoje é contra o evangelho, contra o Jesus que multiplicou os pães e os peixes. Esse Jesus de hoje é contra aquele Jesus que encheu as redes dos discípulos a ponto de transbordar de peixe. Esse Jesus de hoje é contra dar o melhor vinho na festa. Você entendeu? Como se Jesus fosse outra pessoa, irmão. Mas a Bíblia diz que ele veio e se fez pobre para que nós fôssemos ricos, não para juntarmos nada na terra, mas para investirmos no reino dos céus. Por isso que ele nos plantou, nós somos filhos do reino. No reino não há pobreza, no reino não há tristeza, no reino não há escassez, mas riqueza.
Ora ao Senhor, venha a nós o teu reino, venha a riqueza dos céus, Senhor, para que o teu evangelho seja anunciado de todas as formas e nós venhamos fazer as melhores canções, ter os melhores estúdios, trazer os músicos que estão tocando, muitas vezes trabalhando lá no mundo para comer, para se alimentar, para cuidar dos seus filhos, trazer eles para a igreja e falar, toma aqui, irmão, né, um salário aqui, 5 mil reais, 10 mil para o outro, fica aqui, você vai adorar 24 horas ao Senhor, como seria bom. E esse é o ódio de Satanás, para que a igreja não tenha nada, e que os músicos venham estar no mundo tocando para sustentar sua família, que a igreja não tenha rádio, que a igreja não tenha TV, que não tenha nada. Essa é a vontade de Satanás. Cuidado com esse evangelho que o pessoal está pregando aí no YouTube, né, sem conhecer a palavra. A Bíblia nunca foi contra. Onde Jesus já chamou alguém e falar, venha, seja pobre junto conosco aqui. Todo mundo aqui é pobre. Larga a tua riqueza e venha ser pobre conosco. Quando Jesus falou com aquele rico para que ele vendesse tudo e desse aos pobres, disse a ele não estava dizendo que era por rico ser pobre, é que o coração do rico estava nas coisas terrenas. Ele poderia ter aquilo e investir no reino dos céus. E a Bíblia diz, é impossível ao homem fazer isso. Mas se Deus quiser, Deus faz. Deus pode fazer com que um rico entre no reino dos céus. Olha só o que a Bíblia diz. Porque muitas vezes o rico, ele tem um coração na riqueza. Então não somos nós que temos que servir a riqueza que tem que nos servir. E nós servirmos ao Senhor. Esse é o propósito de Deus. Quando a Bíblia diz, ninguém pode servir a dois senhores, é porque se você serve ao dinheiro, você não vai conseguir servir ao Senhor, você não vai conseguir ofertar, você não vai conseguir dar dízimo, você não vai conseguir fazer nada. A maioria desse pessoal que é contra dízimo, contra oferta, eles têm um coração avarento, isso é fato, vai atrás que eles têm um coração avarento, todos eles são apegados nas coisas materiais, e eles ficam felizes quando falam, o dízimo é da lei, eita, que coisa boa, não vou precisar dar mais o dízimo, não porque eles conheceram algo, mas porque o coração deles são avarentos. Aí o irmão perguntou para mim, eu posso dar o dízimo, irmão? Eu falei, se o problema é a palavra 10%, dê 9%, dê 8%. Dê 11, se você quiser. Menos, aí não vai ser dízimo mais. Se o problema é esse, então você faz de outra forma. Paulo usou a lei para acolher a oferta dos irmãos. Não ata o boi quando ele debulha. Não lembra que o povo lá no templo trabalhava e comia do que era do templo. Olha, Paulo usou a lei para poder pedir para os irmãos ofertas e salário. Paulo usou o texto da lei. Muitas vezes, isso é da lei. Que todo mundo pregou dentro da lei. Jesus pregou usando a lei. Paulo pregou usando a lei. Até a graça foi pregada por causa da lei. Tudo foi usado pela lei. Então, que possamos verdadeiramente investir no reino dos céus e orar todos os dias para que o reino de Deus venha e nós venhamos ser pessoas prósperas, não para juntar tesouro na terra, mas para juntar tesouro nos céus. E os ricos, eles podem muito mais do que um pobre juntar tesouro nos céus. Graça e paz. Proclamai em cima do telhado.